Bom dia, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo num tempo de sinais das coisas pequenas. Nós não estamos esperando que haja grandes sinais, mas sim pequenos sinais. Eu quero passar aos irmãos um pouco daquilo que está no meu coração. O livro de Daniel, ele é o Apocalipse do Antigo Testamento. E no capítulo 2, o rei da Babilônia tem um sonho. E ele chama os astrólogos e os sábios do seu reino para que eles lhe dessem a interpretação desse sonho, porque esse sonho perturbou o espírito dele. Então chegaram os astrólogos sábios e disseram para ele: nos conte o sonho e nós vamos lhe dar a interpretação. Mas o rei disse: não, eu quero que vocês digam para mim o que eu sonhei e me dê a interpretação. Se alguém no reino, se algum de vocês disserem o que eu sonhei e me derem a interpretação, então eu vou recompensar. Mas se vocês não disserem para mim o sonho que eu sonhei, que perturbou o meu espírito, e me dê a interpretação, então todos vocês vão morrer. Não só vocês, mas suas famílias. Veja em que tipo de complicação esse rei colocou esses homens. Porque eles eram sábios. Eles entendiam da Bíblia escrita no céu. Mas o rei queria algo que entrasse no seu espírito e lhe desse e revelasse o que estava no coração dele, o que o espírito dele. Depois nós vamos ver, se der tempo, vocês vão entender que foi a teofania dele, do rei que teve essa visão, né? Então veja, isso aqui não era para sábio, não era para entendido, para inteligente. Isso aqui só Deus podia fazer isso. Aí então o capitão do rei, como eles não tiveram condições de dar a interpretação, então Arioque, que era o capitão do rei, e ele tinha sido constituído pelo rei para matar os sábios da Babilônia. Então foi quando Daniel o cruzou no caminho dele, quando ele ia executar os sábios, os astrólogos
toda a família deles. Então ele disse a esse soldado, disse: por que você está com tanta pressa assim para executar a ordem do rei? Vá até o rei e diga a ele que ele me dê um tempo e eu vou consultar a Deus e depois eu darei a interpretação do sonho. Veja em que eu penso que Daniel, como profeta, ele entrou nisso com uma segurança. Porque uma das coisas que está embaraçando as pessoas hoje, que embaraçam, sempre foi assim, as pessoas espirituais, é que quando você vai se sujeitando a Deus, então você vai sendo incompreendido, porque você só vai falar aquilo que Deus disse para falar. Você só vai fazer aquilo que Deus disse para fazer. E Deus não está preso ao tempo. E então as pessoas entendem que nós vamos entrar num assunto sobre a deidade. Então as pessoas começam a pensar que é o homem que não quer aquilo. Aí eles começam a encontrar razões. Eles começam a encontrar razões. E eles começam a se voltar contra o homem, que ali habita a deidade. Porque a deidade é a mistura do homem com a divindade. Essa é a deidade. Então é a mistura do homem com a divindade. E aqui nós estamos vendo que teve que ter essa mistura do homem, chamado Daniel, com a divindade. Aqui também é uma coisa importante, porque aqui começa o reino gentílico. E esse reino gentílico está para se findar. Essa visão ainda não se completou ainda. E nessa visão, então aqui, quando aquele soldado introduz Daniel, que o nome era Beltesazar, ele introduz ele na presença do rei. Já Daniel, com a resposta, aí ele foi e pediu ajuda dos 3 jovens hebreus. Veja, os 3 jovens hebreus, ele pediu oração. Interessante que ele não pediu, porque lá estava cheio de hebreus. Havia muitos cativos, mas ele escolheu, ele era amigo de 3, que nós conhecemos como Mesaque, Sadraque e Abidnego. Então, quando Daniel estava na presença do rei, ele disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor
o que há de ser no fim dos dias. Eu estou lendo Daniel 2, versículo 27 e o 28. Veja bem, ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões na tua cabeça, na tua cama, são estas. Aí ele começa a dar a interpretação. E esse sonho, esse reino gentílico, ele não começa com o natural, que nós vamos chegar aqui, com o natural. Ele começa de uma maneira estranha, porque começa pela cabeça e termina com os pés. A estátua começa a interpretação vindo pela cabeça de ouro, que era o reino dele, e termina agora, nesses dias, a mistura do ferro e o barro. Os pés é a mistura do ferro e do barro. E o irmão Branham, ainda em vida, ele viveu isso, foi nos seus dias aqui na terra que ele viu isso materializado nas pessoas do presidente da Rússia, do líder da Rússia e o líder dos Estados Unidos. O nome de um significava barro e o nome do outro significava ferro. Muito bem. Então essa é uma deidade. Termina exatamente assim. Antes que a pedra venha e esmiúce tudo e encha a terra. Então, no 38, o profeta Daniel começa a dar interpretação e ele diz que onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, às vezes, não é uma coisa simples assim, você se sujeitar a Deus. Porque quando você faz isso, quando isso vai acontecendo, que isso também não é uma coisa, quando isso vai acontecendo, os homens passam a não te ver com bons olhos. Porque nós temos uma maneira de pensar e Deus tem outra maneira de pensar. E Deus não tem que se sujeitar à nossa maneira de pensar. É nós que temos que nos sujeitar à maneira de Deus pensar. Então, Ezequiel, capítulo 9, nós vimos aqui que o julgamento começa na casa de Deus. E o interessante é que quem sela tanto a besta, tanto a marca da besta, como a marca de Deus, é o próprio Deus. Ele selou Caim. Foi ele que marcou Caim. Ele pôs um selo em Caim. E bate exatamente com a visão de Ezequiel 9, né? Então, a coisa começa na casa de Deus. Na casa de Deus.
E depois é que vai o irmão Brana, ele diz assim, quando apertavam muito ele, pá, e dá alguém que tem, qual é o certo, quem tem o Espírito Santo, quem não tem o Espírito Santo, o irmão Brana às vezes dizia, olha, se eu mostrar na Bíblia, se eu ler uma escritura, eu mostro que ninguém tem. E ele se referia exatamente a Ezequiel 9. Quais são dos que estão aqui nesta manhã, que estão sofrendo por causa das abominações que estão acontecendo? Tem alguém aqui de olho inchado, de tanto chorar, de orar, de se desesperar por causa disso? Não tem ninguém. Mas é exatamente isso. Esse homem com tinteiro, o Mombrana diz que é o Espírito Santo. E é ele que está aqui em Ezequiel 9, marcando, selando. E clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Veja que é o homem. Só pode ser a divindade, né? Só pode ser a divindade. Então ele vem e disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, Ezequiel 9:4, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa das abominações que se cometem no meio dela. Mombrana disse, se eu ler aqui a Bíblia, eu mostro. Eu provo pela Bíblia que não há ninguém assim. Então, nós temos porções, pequenos frascos, mas nós não temos a plenitude. E ele disse, e aos outros disse, ouvindo eu, passai após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, mancebos e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos cheguei. E começai pelo meu santuário. Comece pela minha casa. O julgamento começa pela casa de Deus. Começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Aí disse-lhes, contaminai a casa, enchei os atos de mortos, saíram e feriram na cidade. Isso vai batendo, vai identificando o dia, porque o Mombrana, o dia que nós estamos vivendo, porque o Mombrana diz que assim como foi no Egito, assim será nestes últimos dias. Só que há uma diferença entre a morte física, há uma diferença de uma morte física para uma morte espiritual. Agora, no Egito era isso. Se o anjo não visse o sangue no umbral da porta. Você já parou para pensar que era o primogênito que ia morrer? Por que o primogênito?
talvez o caçula fosse mais mimado, ou do meio fosse mais rebelde. Por que o primogênito? O que isso significa? Porque o primogênito seria o que iria morrer. Então, foi o primogênito de Deus que morreu. Do jeitinho que Deus, que houve ali no Egito, começou com o próprio Deus exigindo a morte do seu primogênito. Se o seu primogênito, se ele poupasse o seu primogênito, nós não estaríamos aqui. Ele não poupou o seu primogênito, mas porque ele não tinha o sinal? Não. O primogênito foi porque ele era o sinal. Ele era o sinal. Ele tinha que ser derramado. O seu sangue tinha que ser derramado. Então, se não houvesse o sangue no umbral da porta, perdia-se o filho primogênito. E foi dito lá: vendo eu o sinal, se eu não vir o sinal, perde-se o primogênito. Veja bem como isso é. Se esse primogênito sair da sua casa, se o primogênito de Deus sair, o que é que vai acontecer com a tua casa sem o primogênito? Dá para se desesperar, né? Eu quero colocar assim, o nosso pensamento e o de Deus. O que Deus estava falando, o que é que ele queria com aquilo. Mas se na nossa casa o filho primogênito morrer, se você perder a proteção do primogênito, então a morte espiritual, ela é muito mais difícil de se ver, irmãos. É muito mais difícil de se ver do que uma morte natural, carnal. Porque a morte carnal, você vê e você chora ao ver o caixão sair da sua casa. Você vê, você chora ao ver o caixão sair da sua casa. Porém, a morte espiritual, você vê 2, 3, 4, 5 morrerem dentro da sua casa. Você vai vendo aquela família, aquelas pessoas morrendo dentro da sua casa. E você não vê a morte espiritual, você tem que conviver com aquilo ali, com a morte. No natural você vê, no espiritual você não vê. Você não vê. Porque a morte espiritual é um enfraquecimento da fé. Está estreitando, né? Mas a morte espiritual, ela é um enfraquecimento da fé. A pessoa passa a não considerar o pecado. É o famoso não faz mal. É o famoso não quer dizer isso. Isso é a morte espiritual. É um enfraquecimento da fé. Aí então, essas pessoas passam a não considerar pecado
ela diz que pecado não é pecado, que pode fazer, que pode ver, que isso não faz mal. E aí vem isso. Quantos nós estamos zelando por esses cadáveres espirituais, de filhos, de esposas, de marido, de netos? Quantos? E nós estamos zelando por eles, mas estão mortos. Essa é a última praga que vai cair. E é na igreja. Começa na igreja. Então, concluímos que o anjo da morte já está na igreja. Porque nós já estamos vendo quantos e quantos enfraquecerem. Quantos e quantos a gente vê aquela pressão. Deixa entrar o corte do cabelo, deixa entrar uma pinturazinha na unha, deixa entrar isso aqui, não faz tanto mal. E nas outras igrejas fazem. Olha, não faz mal, esse casamento de divórcio não faz mal, não é assim, e vai. Isso é a morte entrando, enfraquecendo a fé das pessoas. E as pessoas estão morrendo, porque o julgamento começa na casa de Deus. E ele disse: não poupe nem os velhos. Foi assim que foi dado. Matai velhos, matai os jovens, os mancebos, matai as virgens, os meninos e mulheres, até exterminá-los. Tem que exterminar a incredulidade da igreja. E na maioria das vezes, a morte física você chora, na maioria das vezes, e a morte espiritual não, você brinca. Você fica brincando, é brincadeira, é piada. E o dedo está sendo escrito na parede. É banquete. Manda buscar os vasos do Senhor, vamos brincar com ele, vamos zombar deles. Vamos pôr vinho nas taças do Senhor. Não foi assim que fez Belsazar? E apareceu um dedo escrevendo na parede um idioma que só profeta podia traduzir. Gente, é mais tarde do que se pensa. É mais tarde do que se pensa. É a última praga. Lá foi a morte física e o penalizado, provavelmente o mais responsável, né? Porque era o que iria assumir a liderança da família após a morte do pai. Então, provavelmente o que se considera que era o mais responsável, o melhor. Mas ele que tinha que... Ele era responsável por causa... Então, depois disso, você vai encontrar Deus dizendo: todo primogênito é meu. Você vai encontrar isso. Mais tarde, através do ministério de Moisés, Deus disse: todo primogênito é meu. Então, a morte espiritual, é estranho a gente dizer isso, mas ela não está no mundo. Porque o mundo já está morto. O mundo não tem vida. Aonde se vê ainda um vestígio de vida
é na casa do Senhor. O mundo já está morto, o mundo já está posicionado, o mundo já está satisfeito, o mundo já fez sua escolha. Então, a morte espiritual, ela não está no mundo. A morte espiritual, ela está na igreja. Porque o mundo está morto. Jesus disse, aquele homem disse, Senhor, Jesus disse, vem, rapaz, eu tenho um ministério para ti, vem. Senhor, deixa primeiro eu sepultar meu pai. Papai morreu. E eu tenho que dar as minhas honras a ele, minhas condolências e tudo. Mas parece que Jesus não tinha sentimento, né? Sabe o que foi que Jesus disse para aquele rapaz triste? Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Vem e segue-me. Que Deus te abençoe.